aqui com a presença do professor Salles, que irá contribuir falando um pouco com a gente sobre a convivência e os cuidados com a pessoa com anemia falciforme. Professor, nós sabemos que a anemia falciforme é recorrente à hemoglobina SS. As hemácias sofrem falcização. É verdade que o senhor se casou com uma pessoa com anemia falciforme? Primeiro eu quero aqui agradecer essa oportunidade para colaborar com o conhecimento, né, genético, científico, onde você está tentando aqui trazer para essa classe que está nos ouvindo nesse momento. Bem, eu me casei com uma moça, tinha 23 anos, eu me casei em Maceió, em 85, e esse casamento foi feito de maneira que não nos conhecemos, e então vivemos 19 anos durante esse casamento. Eu convivi com 19 anos de casamento. O senhor chegou a ter filhos com essa moça? Não. Depois que eu descobri mesmo as implicações, né, eu fiquei assim receoso de ter um filho, gerar um filho com ela, porque também eu não queria, né, receber de o filho ter algumas implicações genéticas, né, na hemoglobina SS. Então não tivemos, não. Quando o senhor se casou com ela, o senhor sabia que ela tinha essa anemia? Olha, hoje é provado que a medicina antigamente não conhecia a anemia falciforme. Está para provar, isso é claro que não conhecia. Por quê? Naqueles tempos, até mesmo quando alguém chegava no hospital para dar entrada com anemia falciforme, os médicos não sabiam diagnosticar. E pensavam que era qualquer outra situação, uma dor qualquer. Então eu também não sabia. Como hoje eu sei, eu acho que eu não sabia. As implicações eu não sabia, não conhecia. O senhor poderia falar um pouquinho sobre os cuidados que o senhor teve ao conviver com uma pessoa com esse tipo de anemia? Olha, eu digo a você o seguinte: é preciso ter muito amor, tá, para cuidar de uma paciente de anemia falciforme. Uma renúncia também sua, uma resignação também sua, porque é muito sofrimento para quem realmente tem essa doença anemia falciforme. Ela teve que fazer algumas cirurgias decorrentes da doença? Ela teve que fazer cirurgia de vesícula. E nessa cirurgia, ela quase faleceu porque ela foi cometida de uma chamada hemorragia interna. E ela perdia muito sangue, muito sangue. Eu tive que correr muito em Salvador atrás de sangue O negativo, plasma, né? Muito, muito, muito. Então ela sobreviveu com um milagre, mas sofreu muito. O médico fechou a cirurgia, depois teve que abrir novamente em poucas horas. Então tomou muito sangue e sobreviveu, mas com muito sofrimento. Por causa do sangue, a questão da hemoglobina não, mas por causa também do plasma, que nós temos hematócrito diferente. O nosso hematócrito, na pessoa normal, resiste mais tempo com o glóbulos vermelhos. E quem tem anemia falciforme perde isso em poucos dias. Por isso, são as implicações das dores que ela sentia. Ela tinha uma alimentação diferenciada? Tinha. A minha esposa, ela viveu 47 anos. Ela tinha 8 irmãos. Morreu um em 1991, morreu, faleceu dessa anemia falciforme. Ela tem também um outro irmão que também tem essa anemia falciforme, tem outra irmã também que tem essa anemia falciforme, já morreram 2. Os outros 4 são só os traços do S, mas não tem essa doença, não tem dor, tem filhos normais, mas ela comia muito bem, muito integral, muita folha, porque você sabe que quem tem anemia
tem que ter o ácido fólico. O ácido fólico está onde? No couve, está nas verduras verdes. Ela comia muito bem integral, pão integral, não comia carne, ok? Ela se alimentava muito, por isso também ela, com a ajuda de Deus, aumentou mais anos da sua vida. Professor, o senhor poderia dar um conselho para as pessoas que poderão um dia se casar com uma pessoa com anemia falciforme? Olha, eu daria o seguinte. Primeiro, a medicina hoje já está bem atenta a isto. Você sabe disso, que é aluna de genética, né? Sabe disso hoje, que as crianças têm que fazer o quê? O teste do pezinho. Isso é um grande avanço na medicina para diagnosticar doenças prévias que antigamente não tinha. Hoje, uma pessoa que já nasce com anemia falciforme já tem tratamento especializado, os próprios postos, chamado Hemoal, ok? Em Alagoas era Hemoal, centro que tratava de só pessoas com anemia falciforme. Lá se faz muita transfusão de sangue, tudo é mais próximo, mais perto, um corpo de médicos muito preparado. Antigamente não existia isso. Morreu muita gente porque não teve cuidados também, porque ninguém sabia cuidar. Então eu digo o seguinte aqui: quem vai casar hoje, faça o chamado, como é que é mesmo? Os preparos pré-natais, é isso aqui? Não, como seria o nome isso aqui? A pessoa que vai casar tem que fazer os exames chamados aconselhamento genético, ok? Para saber como está a sua hemoglobina, se é A, se é SA, se é SS, porque depois que você casa com uma pessoa dessa, com uma doença dessa, porque a minha esposa sofria muito, afetava o cérebro, o coração, rins, fígado, baço, e ela faleceu devido a isso aí, insuficiência dos órgãos, né, que ela possuía. Então eu daria um conselho aqui: ter muito cuidado, porque nem todo mundo teve o amor como eu, para cuidar, me resignar e amar também a minha esposa e cuidar dela até a sua morte. Eu dei isso aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço.